Olá pessoal, tudo bem? No dicionário gastronômico de hoje a gente vai aprender tudo sobre a pâte sucrée. A pâte sucrée é uma das tortas bases para a confeitaria francesa. Diferente da pâte sablée, que aliás eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar o link para vocês nos comentários e também aqui nos cards. Ela é uma receita mais doce, então ela é muito utilizada para tortas com recheios mais ácidos, como a torta de limão, por exemplo. Então, qual que é a diferença entre essas duas massas? Sendo que os ingredientes são exatamente os mesmos: a farinha, o açúcar, a manteiga e o ovo. A quantidade dos ingredientes pode variar sim de uma receita para outra. Geralmente a pâte sablée ela leva um pouco mais de manteiga do que a pâte sucrée e a pâte sucrée leva um pouco mais de açúcar. Mas o que faz mesmo a diferença das duas receitas é a maneira como a gente vai incorporar esses ingredientes. E também algumas receitas mais modernas colocam a farinha de amêndoas na composição da pâte sucrée. A pâte sablée normalmente ela é feita pela técnica chamada de sablage, que inclusive vem daí o nome sablé, sablage, que vem da palavra sable, que em francês significa areia. É aquela velha técnica que a gente pega a farinha, coloca os cubinhos de manteiga gelado e vai incorporando tudo com a ponta dos dedos até obter uma consistência de areia molhada, de farofinha. Já a pâte sucrée, normalmente ela é feita pela técnica de crémage, que vem da palavra crème. Nessa técnica a gente faz um creme com a manteiga e o açúcar, batendo sempre com o fouet e só depois a gente acrescenta então os outros ingredientes. Esses dois métodos vão conferir aspectos bem diferentes para cada uma dessas massas. A pâte sablée, ela é bem mais quebradiça, já que a gente não mistura muitos ingredientes, então o resultado da massa é o que a gente chama em francês de friable. Ela é bem quebradiça no final, bem amanteigada. Já a pâte sucrée, como teve essa técnica da crémage no começo, é uma massa que vai ser um pouco mais elástica e que vai ser um pouco mais compacta. Eu vou mostrar para vocês aqui uma receita que eu gosto bastante, que inclusive leva a farinha de amêndoas na composição. A farinha de amêndoas vai dar um gostinho todo especial para essa receita, mas é um ingrediente que, se você tiver dificuldade para encontrar, pode ser retirado da receita sem problema, ele é totalmente opcional. Aliás, tem muita gente que sempre me pergunta onde que a gente encontra para comprar a farinha de amêndoas. Aqui na França vende no mercado mesmo, na parte de confeitaria, mas eu sei que no Brasil é mais difícil de encontrar, então uma opção é comprar aquelas amêndoas laminadas que já vêm sem a pelezinha e bater no liquidificador ou no processador até obter uma textura de farinha de farofinha. Eu vou começar essa receita colocando na tigela 140 gramas de manteiga a temperatura ambiente e eu adiciono então 100 gramas de açúcar de confeiteiro. Eu vou fazer agora o processo de crémage, misturando bem os dois ingredientes até obter um creme bem homogêneo. Nessa receita é recomendado o uso do açúcar de confeiteiro, porque como ele é bem fininho, ele não vai deixar nenhum resíduo, nenhum grãozinho de açúcar na massa e ela vai ficar bem lisa e homogênea. Depois que a manteiga e o açúcar estiverem bem incorporados, a gente vai acrescentar um ovo. Eu mexo bem e só então adiciono 250 gramas de farinha de trigo e 25 gramas de farinha de amêndoas. Eu incorporo tudo muito bem até que a massa fique homogênea e quando eu conseguir formar uma bola, eu embalo então com plástico filme e levo para a geladeira por pelo menos 1 hora. Essa é uma massa que é bem fácil de abrir depois que ela fica na geladeira com o rolo. E uma das técnicas que eu gosto bastante é abri-la usando a folha de papel manteiga. Assim a gente não precisa acrescentar farinha na bancada, o que vai deixar a massa mais ressecada se a gente colocar mais farinha. E também facilita bastante depois para transferir a massa para a forma.
Essa receita você pode fazer uma torta grande de cerca de uns 28 centímetros de diâmetro, mais ou menos, ou então tortinhas individuais em forminhas pequenas. Então é só levar essa massa para assar colocando um pezinho por cima. Eu recomendo colocar um papel manteiga no fundo e usar algum grão como peso, como feijões, grão de bico ou lentilhas. Aqui eu estou usando essas bolinhas de cerâmica que são próprias para isso. Depois de assada, você pode então rechear a sua torta com o que você quiser. Como eu disse lá no começo do vídeo, ela é recomendada para recheios mais cítricos, mais ácidos, geralmente tortas à base de frutas. Um grande clássico da confeitaria francesa que usa a pâte sucrée é a tarte au citron meringuée, que é a famosa torta de limão com aquela cobertura de merengue francês, que inclusive eu também já fiz essa receita aqui no canal e vou deixar os links aqui para vocês irem lá conferir. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse dicionário gastronômico. Me deixem aqui nos comentários qual que é a sua massa de torta preferida, a brisée, a sablé ou a sucrée. Eu já falei das 3 aqui no dicionário gastronômico. Vou deixar todos os links aqui para quem ainda não assistiu. Compartilhe esses vídeos com os amigos, com a família, com todo mundo. Dê um joinha também. E é isso, a gente se vê no próximo. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.